Fala galerinha, Esparta aqui do canal Esparta Cortes. Seguindo o passo a passo desse cara aqui, já comecei a faturar usando apenas o meu celular. Então se você quer ganhar dinheiro com a internet, eu vou deixar o primeiro link na descrição. Poder fazer tudo na base da improvisação, essas crianças sendo elas mesmas, né? Uma sucessão de acertos de um filme que realmente, hoje se você pegar qualquer lista de filmes importantes para você ver no mundo, o Cidade de Deus vai estar lá. Tá lá. Que é uma loucura, né? Um filme indicado a 4 Oscars. Né? Você fala, no Brasil, quando é que você ia imaginar que isso ia acontecer? Então e por isso que eu não esperava, né? Eu achava que ninguém ia assistir. É uma loucura. E como foi a montagem desse filme? Foi tranquila ou era... Ou mudou também alguma coisa no meio? Então, não, ele mudou muitas coisas, muitas cenas caíram, Mas tem uma coisa que eu hoje consigo racionalizar o processo e eu digo que eu só consegui montar o Cidade de Deus daquele jeito porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Como assim? Porque eu acho Você que... não veio com regras pré-estabelecidas? Então, não, é porque isso? eu não sabia fazer. Acho que se eu soubesse fazer, talvez eu teria montado um filme um pouco mais dentro das regras, um pouco mais quadradinho, mais... Não sei se eu diria tradicional, mas eu não teria ousado tanto. O fato de que eu não sabia... Mas dá um exemplo, assim, de que se tivesse um preconceito estabelecido... Então, Quebra de eixo, por exemplo? Então, se você pegar o filme, né, Como a Cidade de Deus é... Sei. Ele é dividido em 3 histórias, né? Pra quem viu aí. Aliás, quem não viu, pelo amor de Deus, né? Tá. Ô, Lene, se você não viu, você não vem amanhã. Eu assisti acho que umas 20 vezes Cidade de Deus. Ah, tá bom, então tá certo. Eu só garanto que tem uma pessoa aqui que assistiu mais do que todo mundo. Que fui eu. O montador deve ver até não aguentar mais aquelas cenas, né? Muitas vezes. Inclusive, então, o Cidade de Deus, ele é dividido em 3 histórias, né? Tá. A história dos anos 60, a história do Trio Ternura, a história do Zé Pequeno, depois a história do Mané Galinha. O primeiro terço do filme, que é a história do Trio Ternura, isso já vinha de concepção do Fernando, junto com o César Charlone, ele era um filme chamado, eu não gosto dessa palavra, mas mais clássico. Então, né, a criminalidade, a Cidade de Deus estava se formando, começou ali um pouco de criminalidade ali, então ele chamava de um lugar mais ingênuo, então ele filmou tudo um pouco mais clássico. Com tudo câmera ou num tripé, ou num movimento de grua, ou num movimento de dolly. Mais contido. Mais contido. Então, tem planos abertos, você vê a Cidade de Deus se formando, você segue as regrinhas de eixo. Entendi. Que né, então, se você tem 2 pessoas conversando aqui... A câmera tá aqui, ó. As câmeras Coloca nessa câmera aqui. todas desse lado. Todas estão aqui. Vocês não estão vendo, mas sempre corta, tá sempre aqui. Não tem câmera pra cá. Porque senão, quando corta daqui pra... A gente tá olhando pro mesmo lado. A gente estaria invertido na tela. Quando se corta dessa câmera aqui pra uma câmera aqui. Aí o pessoal fala, eles trocaram de lado? Porém, depois a gente pode voltar a falar nisso. Eu sou um defensor ferrenho de pular eixo o tempo inteiro. Também. Eu acho que isso não quer dizer nada. Também acho. Mas contar a história vale tudo. De qualquer maneira. Então, ele nesse segue primeiro... regrinhas tá. no sentido de... Não só isso, mas de raccord de movimento, que é essa continuidade de movimento. Então, se eu levanto, se eu mexo, se eu pego aqui o copo aqui, eu vou voltar no mesmo lugar quando corta. Ele segue um tipo de storytelling, de contar histórias um pouco mais clássico. E cor também? Tem alguma coisa de cor? Ele é mais sépia, Tá. ele é menos colorido, ele tem tons pastéis, figurino com a direção de arte, todo Entendi. um pouco mais sépia. A segunda história, que é a história do Zé Pequeno, que aí começa o tráfico de maconha, e a criminalidade começa a ficar um pouco mais intensa, aí a maneira de contar a história também muda. Então a câmera sai do tripé, entra na mão, fica uma montagem, fica uma câmera mais livre que vem daqui, vem para cá, e você já não tem mais tantos planos abertos, você tem um pouco mais de plano sequência e uma câmera mais livre, e aí eu começo a não seguir essas regrinhas quando eu não quero, eu estou mais livre para montar. Então eu posso fazer um corte no mesmo eixo com movimentos diferentes, eu posso fazer um que a gente chama de jump cut, eu posso fazer um corte, pular o eixo e dar umas... do mesmo enquadramento, se cortar... Exato, eu tô aqui e aí corta eu já tô aqui, e aí corta eu já tô tomando, né? Então isso a gente chama de... Jump cut. Jump cut. Eu não sabia nada disso, tá?
Você só fez. Nada. Depois eu falei, um jump cut aí. Agora. Aí falou, um jump cut. Eu falei, é isso aí mesmo que eu fiz, é um Eu não jump sabia cut. nada. Nada. Você fez porque é legal. Eu fui fazendo. E aí, e aí você já tem mais cores. Tem um lance, desculpa te interromper. Não, imagina. Tem uma ajuda também de alguém daquele Falcão Negro em Perigo que pegaram pra cenas de... Então, não teve esse lance? Eu não sei se teve... Não teve esse lance. O que teve é que o Falcão Negro em Perigo foi um filme que o Fernando me deu de referência. Falou, assista esse filme aqui. Já viu esse filme também? Que é os caras... É Afeganistão? Não sei onde. Eu não lembro. Mas muita câmera na mão, os caras acompanhando os soldados. E tem... Eu sei que ou foi referência ou trouxeram alguém da equipe pra ajudar. Foi super referência. Esse filme e Um Domingo Qualquer, do Oliver Stone, que é um filme de futebol americano, que também tem uma montagem muito maluca. Muito maluca. E a terceira história, que é a história do Mané Galinha. Desculpa. E esse segundo, o tom era... O tom era mais livre, com mais cores, com mais câmera na mão, câmera mais tremida. Eu lembro muita coisa do verde também. Na terceira história. É na terceira? Que tava colorido na segunda. Quando entra a guerra do Mané Galinha com o Zé Pequeno, entra a cocaína. Entendi. E o filme começa a ficar essa guerra, aí é nenhuma regra, a claustrofobia, caótico. Então é a câmera aqui, câmera tremida, não tem câmera em tripé de jeito nenhum. Caramba. Qualquer coisa que eu pudesse fazer para tirar a sua sensação de geografia, de espaço-tempo. Então é só corte, que eu brincava que é só corte errado. Então essa última história que o filme começa assim, aquele começo do Cidade de Deus, que eu, inclusive tem até um masterclass que eu acabei de lançar lá no barco, que eu explico exatamente como eu fiz a primeira cena do filme da faca. É mesmo? Eu explico como é que... Como é que a gente... Inclusive, eu vou um pouco mais a fundo nisso que eu estou contando agora do Cidade de Deus. Então, quem está assistindo agora, o Lene depois você vai passar o link da Masterclass para ele e colocar aí para o pessoal assistir. Que essa Masterclass você pega... É sobre edição, sobre direção? Então, agora eu estou fazendo aqui... vou fazer um parênteses o jabá. Não, é uma Masterclass que eu fiz lá na Barco, que é um lugar que eu já fiz vários cursos lá, que é um grande parceiro, tem cursos maravilhosos lá. A gente gravou essa Masterclass que chama Dirigindo a Montagem. Tá. Então eu tenho um módulo que é só de montagem, eu falo de vários exemplos de filmes que eu montei. Vários exemplos. Então são... Não me lembro quantas aulas, mas tem... É um módulo só de montagem, depois um módulo só de direção, que aí eu falo desde ter a pequena ideia, eu falo muito dessa coisa da faísca e vou explicando com cenas do Bingo, com cenas do Turma da Mônica Laços, com cenas do Ninguém Tá Olhando, da série da Netflix que eu fiz. E eu vou passando por todos os estágios da direção até voltar na montagem e chegar no filme e terminar o filme. Entendi. Então, mas eu falo bastante da cena inicial do Cidade de Deus, mas ele começa pela terceira história, né? Que ele começa pelo fim, Cidade de Deus. É verdade. Ele começa pela perseguição da galinha, que é lá onde vai ter o tiroteio final. Então ele começa caótico. E aí ele fica mais calmo, ele fica mais clássico, ele depois te dá ele fica mais livre. Do que vai ser lá na frente, né? Mas eu não sabia nada disso, tá? O Fernando falou assim, olha, tem essas três diferenças. Eu quero contar a primeira história um pouco mais clássica, a segunda mais livre e a terceira caótica. Se vira. Nossa! E aí eu sentava lá, via o material, montava, mostrava pra ele. Às vezes ele gostava, às vezes ele falava, não, vamos por esse outro caminho aqui. E a gente foi fazendo e fez. Como que é? Vira à noite? É trabalho normal? É tipo um trampo que você quase bate cartão de um horário? Como que é? Você tem o diretor do lado te enchendo o saco, falar um pouquinho vai pra cá, um pouquinho vai pra lá? Ou tipo, você sozinho e só mostra uns pedaços? Como funciona isso? Então, a montagem de longa-metragem, a gente não vira à noite. Não? Não. Tenta fazer... Publicidade, virei muita noite na publicidade. Até porque tem refação, tem alteração. Tem prazo muito curto. Mas o longa, ele te pede esse tempo de reflexão, né? Então, a gente trabalha muito. Trabalha 10 horas por dia. Trabalha bastante, assim. Filmagem é 12, 13 horas por dia que se filma. Então, assim, esse negócio de... O pessoal os artistas estão tudo uns vagabundos, desculpa, não sei aonde. Eu já participei de certa filmagem. Mas muito. E aí, a gente trabalha 5 dias por semana, normal. Tá. Mas trabalha bastante e é muito imersivo. É muito imersivo. Você entra num filme e você... Enquanto aquele filme não terminar, eu sonho com ele, eu passo o final de semana pensando. A mesma coisa na direção, né? Assim, quando eu tô num projeto,
A gente eu digo que o diretor é um observador, né? Um constante observador. Então, como eu falei, como eu brinquei aquela hora lá, tipo, eu chego aqui, chego em qualquer lugar, eu já olho por que... Quer dizer, é óbvio que aqui tem uma direção de arte, mas eu vou num restaurante, por que aquele garçom anda daquele jeito? Por que ele tá servindo? Por que o casal do lado... Eu sou do tipo de pessoa que vou no museu e eu fico olhando as pessoas olhando as obras. Entendi. Você tá atrás da pessoa eu tô olhando porque para mim são personagens, eu fico aqui pirando. Por que no metrô você fica olhando as interações. A gente é observador e esse é o nosso material de trabalho. A gente imita a vida, né? Mas é muito legal, né? Eu acho você vê por que uma pessoa às vezes se inclina para falar com a outra, ou ela tá numa posição assim. É muito legal, cara. Eu adoro.